bem-vindos mais uma vez. Olha, terceiro episódio, quem diria? Que marco. Olha, um grande marco, um grande marco. Chegamos até aqui, até o terceiro episódio. Não sei se terá o quarto, Vamos mas ver. é assim que funciona. É igual o molhar, sai quando pode. Bem, estamos aqui no nosso terceiro episódio da primeira temporada do Prensa Podcast, aqui de volta nesse formato. Eu vou mentir pra você não, que eu relutei muito pra voltar, porque dá muito trabalho. Dá trabalho. Mas agora virou um vício, quero vir aqui mais vezes. Não, também quando tem entrevistados ilustres, como o Felipe Lopes. Obrigado por atrapalhar a minha introdução, que eu ia apresentar ele. Vereador de terceiro mandato, que mais? Professor de história, príncipe do Paulo Freire. Durante muito tempo foi o maior debatedor de Facebook que a cidade já viu. Isso, atleta de stand-up. É isso aí. Grande amigo do meu cunhado, Pepeu. Parente, Fábio Alegre. parente. São parentes quase todo mundo ali nessa braça, né? Mas é parente. No canto do Revela. Exatamente. Canto do Revela. Foi longe, hein? Foi lá atrás, hein? Começamos bem. Seja muito bem-vindo, Felipe. É muito bom te ter aqui conversando com a gente. A gente sempre bate um papo bom. Assim, é até perigoso, porque como a gente é amigo, a gente perde um pouquinho da nossa... Mas uma cidade pequena é melhor você ser amigo de todo mundo que ser inimigo, né? É verdade. Ser jornalista é tão difícil fazer amigo, você consegue Quando a gente fazer um. consegue fazer um, né? Verdade. E aí? Ó, Camila, Vitor, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui, né? Graças a Deus garantiu o meu episódio do podcast. É o terceiro, né? Vai que é o último. Vai Por que é o isso que as pessoas último. estão aceitando. Vai que é o último. Então, quem veio, vem. Quem não veio, cuidado. Né? Pode não vir mais. Mas eu quero dizer que é uma satisfação estar aqui, batendo um papo com vocês nesse podcast. E vamos lá, né? Vamos conversar sobre a cidade, pessoas que conhecem também a história da cidade. E isso é muito interessante porque, assim, a gente vê muito podcast, né? Muita gente hoje querendo discutir a cidade. Beleza, todo mundo tem o direito de discutir a cidade. Uhum. Mas é legal quando a gente encontra alguém que conhece o processo, né? Que conhece o processo da cidade. Porque chega muita gente que aponta o dedo e acusa sem conhecer um palmo de processo atrás, né? Esse é preocupante. Nem os personagens, né? Exato, exatamente. Já chega... E a internet trouxe isso, né? Beleza, a internet trouxe isso. Mas é bom quando a gente encontra numa bancada pessoas que conhecem esse processo. Porque aí a coisa fica um pouco mais profunda, né? A conversa fica um pouco mais profunda, né? Então, assim, tô feliz de estar aqui. Quero agradecer o convite, né? De estar aqui com vocês aí. Te agradeço Eu por ter ia aceitado o até falar convite. isso, né? Eu fiquei tentando fazer conta de quanto tempo a gente se conhece. Bastante tempo. Tem mais de 15 anos. Quase foi seu professor, né? Não, foi professor da minha irmã. Da sua irmã. Eu não estudei Augusto, eu era Patrícia. Eu encontrei com a irmã dela, a irmã dela falou assim, você deu uma aula, eu lembro. Você lembra nada? Eu falei, lembro, não foi com a professora tal. Caramba, ele lembra. Eu falei, eu lembro, pô, né? Eu lembro. Vai desafiar Felipe, gente. Eu falei pra ela que isso. O que eu comi ontem eu não lembro, mas lá atrás, 15, eu tô ficando velho não, já. Mas as lembranças professor... do que a gente era mais novo é mais fácil lembrar. Com certeza. O que você faz hoje agora. Eu acho que você abriu bem com essa questão de conhecer a cidade, porque a gente estava falando exatamente isso na semana passada, que a gente estava aqui com o Roseli e com o Amber. E Amber estava contando da história quando ele foi secretário, ele começou a fazer uma volta, né? E aí eu falei, a prensa tem 10 anos, se você for lá na Lupa e escrever o tema, você vai encontrar 200 matérias sobre os assuntos. Então, assim, é importante você saber como que a gente chegou aqui, quem estava antes, quem definiu as coisas, é importante, porque a gente realmente pulou de uma cidade, quando eu cheguei aqui há 35 anos atrás, do que 10 mil pessoas, não tinha isso. Hoje a gente está numa cidade com 45 mil pessoas. Quando eu cheguei em 2005, tinha 18 mil pessoas quando eu cheguei. E a gente tem uma massa de pessoas que realmente não conhecem a história da cidade. Eu acho que é quase um dever nosso trazer isso, né? Não, dever sim, dever todo mundo que participa do processo conseguir fazer conexões e explicar como as coisas vão ficar. Às vezes a pessoa se perde, não sabe os personagens. Pensa que uma pessoa apareceu hoje, a pessoa tá aí há muito tempo já fazendo algumas coisas e tal. É muito engraçado, né? A gente saber das coisas também é complicado. A pessoa, você viu fulano que tá não sei o que? Fulano? Conheço. É isso aí. Quando vocês chegaram aqui, a gente tinha uma abordagem jornalística totalmente diferente. Sim. Né? Tudo era totalmente diferente. Em 2005. Sim, hoje, 2005 era então, outro mundo. Você precisava se inserir na sociedade, você precisava chegar aqui, buscar o teu espaço para você saber quem eram esses atores, aquela coisa.
Hoje em dia não, você dá né, como de dar um clique ali, busca Abrir mais uma ou menos, página. e você não sabe se essa fonte é verdadeira ou não, se é aquilo ali mesmo ou não. Então as pessoas estão chegando e já estão É um botando o negócio pra excesso, um frente. excesso de informações, né? Porque Sim. em 2005 a gente tinha Peru Molhado e Primeira Hora. E no Primeira meio Hora e lá tinha alguns outros jornais Luziano, menores. Pescador. A gente O Fala tinha Sério, É. um local, Jornal da assim, Igreja, o Lumen. o Lumen. É, E a tá, gente também nunca contou nossa história, porque a também. gente começou com um jornal chamado Arrasa, que veio no meio desses dois Que aí, deu foi uma feito, incomodada como o Felipe feia. falou, para poder a gente ser ouvido no processo, A a gente pensou, gente, bem, vamos meter o pé na porta com um jornal é, nosso para poder saber que a gente existe, que a gente tá aqui, que a gente quer falar, quer também colaborar com e ele, Aham. tal, de alguma inclusive, o forma. Jornal Arrasa continua no Facebook. Se botar lá Jornal Arrasa, tem lá Tem lá no a Facebook. paginazinha. É. A E gente, as pessoas comentam lá ainda. ele é complicado. Posso fazer uma pergunta para Felipe já? Não, claro que Você pode. foi vereador em 2009, fez seu primeiro. Isso, meu primeiro mandato foi Foi 2009. 2009. É, E agora estamos em 2025. O que mudou de lá para cá? muita coisa. Mudou muita coisa, né? A forma de fazer política, eu peguei essa mudança, né, já no começo desse primeiro mandato, com a Facebook e tal. Então, quando eu cheguei na Câmara, a Câmara, por exemplo, não tinha sessão transmitida. E aí, depois, acho que 2 anos depois, passou a ser Foi algo transmitida. revolucionário, né? Foi, na Foi. época. Hoje não tá nem quase, eu acho que as pessoas nem assistem mais, mas naquele período foi Naquele período algo. foi extremamente importante. E aí, esse advento da rede social também, né, que se popularizou Foi nesse período nesse ali período de que você... 2010, essa aham. coisa toda, tal, tal. Então, assim, o político começou a ter que fazer a política com a lupa da população através da rede social. As Né? denúncias começaram a chegar muito rápido. Exatamente. Como eu estava chegando lá, então, assim, nós tínhamos, por exemplo, alguns vereadores na Câmara muito mais experientes, né? Uhum. Messias, por exemplo, era Uma um cara... Câmara clássica. Né? a Assim, gente de tinha vereadores. aquele debate ali, Uhum. aquela coisa toda. Você tinha o Messias, você tinha Genil, você tinha outros vereadores bem experientes. Então, quando eu cheguei, eu tive a oportunidade de colar ali nesses vereadores, e a política é muito legal, né? Porque assim, eu colei, daqui a pouco a gente virou toda a oposição, aquela coisa louca. Chegou a ter um grupo que se chamava G5, né? Uma coisa Afinidade. Esses Gs, eles sempre vão rola, sempre eles volta um sempre G, vão e contra o voltam, G. né? Esse negócio de G é só uma questão E sempre tem alguém que se entusiasma. é isso aí, é isso aí. E no final acaba que o negócio Acaba ficando no ar. não leva em nada. Então o G5 esse G5 aí é a versão, sei lá, ou Tiveram 1.20. vários. Já teve uns Aham. 20 G5 nesse negócio, né? Mas hoje a gente vê uma dispersão muito grande, né? Naquela época a gente tinha uma participação muito maior, as informações a gente era mais questionado. Hoje, como a pessoa recebe informação na sua bolha e a rede social virou o principal meio de comunicação, o algoritmo joga para a pessoa o que ela quer assistir. Uhum. Então você não tem uma participação, você tem a participação das entidades, de alguns grupos, mas a população mesmo, Participa. não está sabendo. Você tem a sensação de que a maior parte da população nem sabe quem vocês são? Sim, sim. Tem. Eu tenho essa sensação. Uhum. Eu tenho essa sensação. E assim, eu voltei agora, né? Então, eu tive lá atrás, fiquei 8 anos fora por conta da... Vocês conhecem a história, mas as pessoas que estão assistindo talvez não conheçam. Importante contar. Né? Eu fiquei 8 anos fora. Em 2016 eu fui candidato a prefeito, né, no meu segundo mandato. Não ganhei a eleição. E aí, em 2017, meu pai ficou doente, paralisou do pescoço para baixo. Meu pai sempre foi o meu grande amigo, meu incentivador. E aí eu dei uma pausa para cuidar do meu pai. E essa pausa foi se estendendo. Então eu não fui candidato em 2020. Fiquei praticamente 8 anos fora. Esse foi um tempo afastado. Que foi muito bom. Uhum. Foi assim, para mim pessoalmente, com a minha família, tal. Foi muito bom, porque a política ela consome muito a gente. E aí agora em 2023 meu pai veio a falecer. E aí eu tinha que voltar. Aí o pessoal, volta. Falei, cara, como é que eu volto agora esse tempo todo? Já nem sei mais. Por onde começar. Você não tem mais grupo, você não tem mais base, você não tem mais nem eleitor, porque o eleitor que gosta de você falou, tu deixou de ser candidato, eu vou votar em outra pessoa. Outra base já, né? claro. Então, assim... Não existe lugar vazio. Não existe, não tem vácuo, né? Uhum. Então, ele vai estar sempre ocupado, como você falou. E aí eu tive que me reinventar. E a primeira coisa que eu pensei, falei assim, cara, a gente tem que concorrer
eu preciso concorrer com alguém que eu, de fato, possa concorrer e não ser massacrado, porque eu tô muito pequeno. E o Vitor, por exemplo, foi a primeira pessoa que a gente começou a conversar e a gente iniciou um processo. E o Vitor foi o cara que abriu a porta com a primeira pessoa que a gente conversou para abrir esse processo do partido. Então, a gente conseguiu montar um partido muito pequeno e foi o menor partido da cidade. Foi uma história, né? É uma história. Tem uma grande, muita história, né? Só que assim, foi leal pra caramba, porque o resultado foi eu, o primeiro suplente com 2 votos a menos, o segundo suplente com 16, 17 votos a menos, o terceiro suplente. Então foi muito disputado. Quantos votos você teve? Eu tive 493 votos. 493 votos. Em 2004, quando eu fui candidato, né, pela primeira vez, tal, aquela coisa, eu tive 245. Em 2008, eu tive 2008, uma população muito menor, eu tive 650 e alguma coisa, um negócio desse. Entrou por legenda. Aí eu entrei. Não, ele entrou. Aí eu entrei. Eu fui o mais votado do partido, a gente fez eu e Leandro Pereira. Em 2012, eu me reelegi como o segundo mais votado. Leandro Pereira foi o mais votado, eu fui o segundo mais votado. Agora, em 2024, a dificuldade foi muito grande. E eu sabia do grau de dificuldade. Por quê? Talvez as pessoas não entendam que para você se eleger não basta ter muito voto. Você tem que olhar a legenda e às vezes você tem muito voto e não entra. Uma nominata bem formada também. É isso aí. Você tem que ter uma inteligência política também. Tem que ter. Só que a grande diferença é que a cidade e a visão de quem vota deixou de ser aquela visão da década de 2010. Ela se transformou. De lá para cá, a gente dobrou o número de população. As pessoas estão muito desligadas da política, desinteressadas da política, desacreditadas da política. Então, eu senti isso nesse retorno agora. Né? E eu vi, assim, poder econômico absurdo. Para fazer uma eleição precisa de muito dinheiro. Exatamente. Então, se você não tá num partido pequeno, você não tem chance. Você viu? Teve vereador aí que fez comícios sozinho, individuais, assim, fez comício sozinho. Essa eleição ficou muito perceptível o poderio econômico que chegou na cidade. Chegou para disputar mesmo e levar. Então... E uma disputa de grupos, né? Que grupos assim fora de... Não são grupos mais municipais, são grupos do Estado, do governo. Isso aí. De pessoas de todo... Um projeto de política que é estadual, que aposta em alguém naquela cidade. E a gente não é mais aquela cidade, né, cara? A gente ainda fica naquele saudosismo e naquela coisa de achar que Búzios é uma cidade pequena. Búzios não é mais uma cidade pequena. Não é uma cidade pequena, não. Sabe, quando você passa, você vê 2 McDonald's, 10 farmácias de rede. Tem alguma coisa errada, cara. A farmácia que a gente conhecia era Jeribá e Max, pô. A gente mora, né, ali em Manguinhos, nossa casa. E aí a gente sempre... preciso ir na farmácia. Vou lá na Jeribá, pô, mas do Pôr da Barra ali até Jeribá era um caminhado. Cara, tem uma raia gigantesca ali agora. Então, tipo assim, coisa que eu tinha que ir lá em Cabo Frio pra comprar... Você compra ali. Tá ali, estamos fazendo propaganda. Você tem raia, não, mas agora vai ter um supermercado, um atacado, não? Um atacadão. É grande. Cidade... A cidade mudou. Essas marcas não vêm pra cá porque a gente é uma cidade pequena. Eles entenderam a dinâmica. Então, assim... Isso interfere diretamente na vida política da cidade. Interfere. Em como um todo. Isso ficou muito visível. E, assim, eu também tenho essa percepção. Porque nessa época que você foi vereador e que a gente acompanhava mais de perto, a gente conhecia os vereadores, sabia o que estava votando, quem era quem estava com quem não estava, quem tinha brigado. As pessoas lotavam as plenárias, o YouTube, né, no Facebook, as pessoas... Hoje eu olho e falo assim, gente, as pessoas nem sabem que dia que tem sessão. E não vão. A sessão só da gente quando tem alguma é de interesse da classe. Esse acesso massivo à internet tem gerado mais desinformação que informação. Nós somos comunicadores profissionais, a gente tem um sentimento de derrota às vezes, porque a gente pensa, a gente não consegue vencer essa enxurrada de desinformação. Você vê que qualquer coisa que acontece, as pessoas já se arvoram a encontrar os culpados e não sabem nem como funciona o processo para aquilo acontecer. Uma estrada que é estadual, por exemplo, começa a cobrar uma prefeitura, não sabe que a prefeitura não pode mexer na estrada, que tem que ser o governo do estado que tem que fazer aquilo. Você percebe que a informação de como funciona, ninguém sabe ainda. Desinformação mesmo, e até a quem recorrer, né?
qual o papel hoje do vereador Sim. na cidade, né? Eu fico me perguntando, eu acho que isso enfraquece a nossa democracia. Enfraquece a gente como população, sabe? A falta de proximidade mesmo com o vereador. Olha, eu conheço, estou vendo o trabalho, estou acompanhando a pauta. Eu mesma, como jornalista, sinto falta de não receber um release, às vezes eu vejo uma pauta que foi, caramba, mas onde que está esse Uhum. material? A Câmara está discutindo uma coisa super séria e a gente não está alcançando isso, que é o primeiro podcast que a gente fez aqui, a gente estava falando sobre isso, né? Onde a gente está errando como comunicador também? É uma pergunta que dá pro político e o comunicador pensar também. Como é que a gente não tá conseguindo atingir a população com a informação correta ou com o trabalho que o vereador realiza? Mas eu penso o seguinte, eu penso que é nessa era que a gente tá, que a gente via nos filmes de antigamente, e a gente chegou nela, a gente vive isso hoje, a era dessa informação instantânea, o que você coloca de manhã não vale mais pra tarde. Uhum. Na época do jornal de papel, você pegava uma notícia, você saía com o jornal um mês debatendo sobre aquela notícia. Você podia trabalhar um mês O Pero Molhado saía na quinta-feira. É. O Pero Molhado era conversa até a próxima quinta. Até- Isso É, Até uma segunda bomba lá na quinta-feira. É impossível, a gente bota uma matéria isso. agora de manhã, eu chego em casa à tarde, ela já parou, já acabou, Ela já parou. já passou. A gente tá vivendo isso. Por exemplo, você vê uma coisa muito triste que te revolta na rede social. Você girou a tela pra cima, você já esqueceu aquele sentimento. Então, isso é do nosso tempo, né? O Bauman fala da sociedade líquida, né? Então, a gente tá vivendo isso. Não tem mais, nada tem mais consistência. As coisas não estão sendo feitas mais pra durar. Elas são feitas instantânea, para esse momento. É pra satisfazer naquele momento. E muita gente, eu não sei, eu perco a conta disso. Por que vocês não transformam a prensa num jornal de papel? E aí, como a gente ama papel, a gente fica, nossa, que seria legal. Mas você pensa, como que eu vou dar conta de imprimir um jornal que eu vou sair com uma matéria que amanhã ela não vale mais nada? Não, é um produto caro. E é caro, né? É um produto antiecológico, tem várias questões envolvidas no produto pro jornal de papel. E você pensa, cara, e é muito trabalhoso. E assim, e não vai dar retorno não é retorno financeiro que eu tô falando, não vai dar retorno de atingir. Você pensa que vai atingir as pessoas, mas não vai. Não vai. Elas vão pegar ali e acabou e vai ver aqui, né? Aí amanhã já ele não serve pra nada mais, entendeu? Vai embora e vai pro lixo. A gente tá vendo jornais como Folha de São Paulo, Globo, que já não estão mais imprimindo a mesma quantidade. Não, de imprimir muito menos, Se você pegar o caderno de domingo do Globo, que era com catatal assim de suplementos, hoje ele parece o jornal da segunda, que era da segunda-feira, antigamente. E a gente mesmo, a gente vai na banca pra comprar jornal, a gente não encontra. E sabe qual é eu acho que o grande problema disso? É porque o papel, eu também adoro papel. Livro em PDF. Não, cara, não Nós estamos publicando o livro aí porque eu acho que o livro tem seu valor de estar... Não é a mesma leitura. Então, assim, mas a grande coisa do jornal é que ele servia para quem comprava e tinha acesso, e depois ele servia para quem não comprava. Isso, eu lia o jornal que eu não comprava, eu li muito jornal que eu não comprei. Sabe, então assim, o empregado pegava o jornal de ontem do patrão e lia. O jornal foi abandonado. O patrão já não, amanhã eu leio o outro, mas ele não, ele pegava, você viu o que aconteceu anteontem, isso aí. semana passada, porque valia ainda. O jornal passava de mão em mão. Passava de mão em mão. Hoje você não tem mais isso. As revistas, cara, vamos lá. Muito triste. Caraca, aquelas revistas, aquele papel, aquela coisa. A maioria das revistas saíam mensalmente. Era uma vez no mês que você comprava uma revista. Eu tenho uma dor no meu coração, porque eu comprava todo mês, desde meus 19 anos, a Cosmo. Eu gosto de... Ô, Patricinha. Gosto de ver as coisas. Quando eu descobri que tinha acabado... Já eu não, eu assinava a Trip e parei de assinar. Quando ela começou a ficar no plástico, eu vi que eu não abria mais. Também tem isso. Porque já estava tão informado na informação pela internet. Eu me informo, continuo me informando bem. Mas que as revistas estavam ficando no plástico, eu não estava abrindo mais as revistas. Não tem mais sentido assinar a revista. Se ela chega, eu nem tô nem lendo mais ela. Hoje, o que eu penso é, você tem ainda uma parte da sociedade que seguia pelos telejornais. Né? E é isso. E é raso. O telejornal. O telejornal é raso. O jornal da TV, ele é raso. Mesmo o Jornal Nacional, ele é feito num formato raso, rápido. Não tem como você achar que tá informado. E hoje também tem aquela coisa da bolha. Eu, por exemplo, a minha mãe me manda
300 mil mensagens Você viu? de um determinado assunto e ela, né, ficou viúva, então assim, ela não tem horário pra dormir, ela me manda de madrugada, blag, 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 E aí blag, você blag, tem que blag. estar corrigindo. E Não, aí, isso não é. E aí vem os cientistas da internet. isso, sabe? E é É. aquela coisa de WhatsApp, aquele negócio, e assim, é verdade. E aí eu falo, mas isso aqui não é verdade, não. Não é verdade, não. Ah, isso aqui é verdade, né? Mas eu gosto de mandar inteligência artificial pra mãe dele. A É. raposa que leu o livro do começo ao fim. Ela falou, será que isso é verdade? Aí ela vai ver, vai O ficar cara que brava escreveu comigo. Deus com um D minúsculo e amanheceu virado, transformado em cachorro, boca em sei lá onde, no interior de São Paulo. É, sim, Cara. mas é porque do jeito que é feito, é o layout do G1. Isso. Então você olha assim, a gente mesmo, uma vez eu olhei e falei, não, mas isso não é verdade. É verdade, não é verdade? Você fica na dúvida. É. É tão bem feito pra te enganar que você Como é que o Não, vereador faz pra deixar um legado e conseguir resolver alguma coisa nesse mundo fragmentado aí, líquido aí da qual você tá falando? Eu acho que o nosso grande desafio é a presença. Eu acho que o grande desafio do político e da liderança é a presença. Eu vou dizer para você que é um principal desafio. E isso é com muito trabalho, com muito corre-corre. A rede social serve para registrar o que está sendo feito. Mas eu penso que é isso. Quando você está presente, você está na rua, que você é acessível, porque assim, antigamente a gente fala assim, olha, me procura lá. Cara, o meu gabinete, por exemplo, ele era muito mais procurado. Esse ano, as pessoas vão um pouco no meu gabinete. Pois Eu é. percebo essa. Era difícil conversar com o vereador. Mas te Era mandou difícil. mensagem? Mandam. Muita mensagem. Mandam mensagem. Mandam mensagem. Se eu abrir 10 canais de mensagens de rede social, eles mandam mensagens por esses canais. Isso aí facilitou. Então o cara não vai lá na Câmara, ele agora te manda mensagem, né? Ah, queria teu contato. Você Mas passa isso o contato. separa a gente. Sim, isso Porque separa. é uma coisa ruim, porque ele manda mensagem pra resolver o problema dele, específico, mas ele não sabe do problema do restante dos E problemas tem da mais 20 cidade. pessoas Ele não com o mesmo participa das problema. sessões, ele não vê o que tá acontecendo, as discussões É isso aí. coletivo com, né, da É comunidade. isso aí. Às vezes, por exemplo, meu WhatsApp sou eu que respondo. Não é assessoria. O Instagram eu respondo também, a assessoria de vez em quando vai lá e responde, mas sou eu que respondo. Então, de vez em quando, passa uma mensagem que você não percebe e fica embora, porque você vai lá atrás e, poxa, eu te mandei. Desculpa, mas você manda de novo, né? Porque sou eu que respondo meu WhatsApp. Então, a gente tem essa facilidade. É o mesmo WhatsApp que você responde filho, mulher, É o mesmo WhatsApp. Então, é por Pois isso é, que e não dá pra ter dois. Esse negócio de ter dois celulares é como, loucura. não tem como loucura, ter dois, loucura, né? Então, assim, ter dois, você fica aqui o dia inteiro respondendo o cidadão, a mulher manda no outro, você não vê, chega em Aí casa é e um ainda tem problema. briga. Aí não dá, né? dá. É melhor ficar com um Vamos só. trazer um tema. Mas eu ia perguntar isso pra você agora, como vereador. A gente trouxe a Roseli e o Amber semana passada aqui pra falar sobre a ponta do Pai Vitório, que é o assunto que a gente tá discutindo, que tá mais em voga, né? Todo mundo tá muito preocupado. E essa foi uma das coisas que a gente perguntou pra ela, se algum vereador tinha procurado ela pra entender o projeto. E eu vi que você fez um vídeo, você foi lá, viu. O que você tá vendo dessa história do Pai Vitório? Olha, eu acho que o Pai Vitório está ligado a uma série de questões que a gente acompanha na cidade há décadas, né? O que está acontecendo com o Pai Vitório? O Pai Vitório está acontecendo uma mobilização de um grupo que quer ter uma atuação política parda. Essa que é a verdade. E esse grupo faz isso há décadas. Vamos começar lá de trás? Vamos lá. Via Azul. Governo de Toninho Branco. Dos maiores projetos que Bruce perdeu. Teria mudado a cara desse trânsito. A primeira etapa, do centro até a Tartaruga. Essa obra ficou paralisada 2 anos. Foi esse mesmo grupo que paralisou essa obra na justiça. Um prejuízo gigantesco para a cidade, para o comércio. E foram lá. Depois o governo conseguiu retomar a obra, depois de 2 anos de poeira. O pessoal daqui xingando o prefeito na época, porque 2 anos eles paralisaram, porque tinha um INEPAC, não sei o que lá. Escada da Azeda foi a mesma coisa. Não, vão descaracterizar, vai não sei o que. Aí depois que a escada ficou bonita, ele fala, tinha que ter uma rampa. Então eles estão sempre buscando um espaço de discussão para dizer o seguinte, não. A gente está aqui pelo meio ambiente. Não é. Não é. Eles querem ter um espaço de poder. Político, você acha? Político, lógico. Não político no sentido. Mas motivado pelo quê, Felipe? Não, peraí, não político exatamente, mas político partidário para conseguir um cargo na Câmara, digamos assim. Não, tem muitas motivações. Tem muitas motivações. Por exemplo, quando você. Eu olho assim,
Por exemplo, eu acho que o sonho de alguns deles era ser político de verdade. Só que, Disputar o voto. só que eles não têm coragem de meter Isso. o nome pra disputar. Pra ser atacado, né? Sim, Porque quando você decide ser político, você é um alvo. sim. E assim, e tem aquela coisa, né? Pra você ser político, você tem que meter o pé no pó. Quando eu digo no pó, é na terra. Tem Vai que lá, descer. sola de sapato, tem que descer. E essa galera não faz isso. Uhum. Eles não fazem isso. Então, onde eles se infiltram? Eles se infiltram muito no movimento das entidades civis. Eles pegam o eixo da questão jurídica para dizer que tem esse poder, sabe? E essa coisa desse status de oposição, é uma vaidade e também a busca de uma aceitação política. Se você fica contra tudo, dá a impressão que você é inteligente. Exato, Você é exato. muito crítico, que você tá Exato. sempre ligado nos problemas. Sabe, esse status moral, tipo assim, Eu defendo. eu defendo. Então é um status moral, mas também é um capital simbólico que eles querem criar, sabe? É isso. Não tem nada a ver com o meio ambiente, como, por exemplo, porque se tivesse a ver com o meio ambiente, eles não seriam contra a revitalização da Lagoa de Jeribá. Porque eles confundem a questão de preservar com abandonar, pô. Eles preferem a lagoa abandonada do que a gente cuidar. Quando- Foi exatamente o que a gente conversou semana passada. Pegar pesquisas de estudiosos do assunto que o que salva uma lagoa é justamente colocar a lagoa em evidência, não deixar a lagoa escondida. Acho Exatamente. que Você vai... Inclusive o Bloch defendia isso, né? Arquiteto Uhum. da qual esses grupos, inclusive, prezavam muito o trabalho dele. E ele mesmo repetia sempre isso. O que a Lagoa de Jeribá precisa? Ela precisa de oxigênio, ela precisa de revitalização, mas não. Uma intervenção ali, fora alguns radicais, que tem no meio também. Tipo assim, tudo que o homem faz é ruim, vamos deixar a natureza. É o que está acontecendo, por exemplo, é uma parte de tudo do que eu estou falando que está acontecendo no Pai Vitório. Eles foram contra a Via Azul, foram contra a escadaria das Sembraças, são contra a Lagoa de Jeribá. Já tem gente se mobilizando contra a Estrada da Fazendinha, pô. Porque na visão de alguns, você asfaltar a rua que vai da Rasa até a Baía Formosa vai tirar a rusticidade rural. A rusticidade de quem mora lá e tem que botar o pé naquela lama, vai pra escola, Entendeu? vai trabalhar. Então é muito fácil eu chegar na minha casa com a estrada asfaltada e calçada e querer condenar o cara. A galera ali fica rústica. Entendeu? Não, pô, vai descaracterizar. Então, assim, já tô ouvindo isso. Não, e fora o desafogo. Uma Sim. cidade totalmente engarrafada. Era mais uma alça Tem um viária. episódio muito claro, assim, que era aquela estrada que ia passar por trás do Instituto Dominus, que é o que embargaram também, que ia desafogar ali. Assim, a gente sabe que ali tem um problema agora. Tem uma escola, E a estrada não tem mais. pessoas... E agora vai ter uma outra coisa e já não tem mais a estrada. E a gente comentava isso na semana passada sobre isso, sobre saber estar com o meio ambiente, cuidando do meio ambiente, sem abandonar. Porque você, eu vou deixar ali, não tem lugar vazio. Exato, e tem uma outra... A lagoa está sendo utilizada para outras coisas. Isso, e tem uma coisa que a gente estava falando aqui no começo. Você pode pensar Búzios desse jeito que você... Nessa visão deturpada de que Búzios é uma cidade pequena, de que tem gente que ainda acha que Búzios é aquilo que ele chegou aqui há 30 anos. Porque essas pessoas não vivem a realidade da cidade. Ainda tem outra coisa. Agora, a cidade cresceu, cara. Isso é um fato inegável. E eles ignoram isso. Não, e também uma coisa, você não pode parar o tempo. Inevitavelmente, o Pai Vitório, sendo específico, ele é visitado. As pessoas vão pra lá, com estrutura ou sem estrutura. Então não é melhor que tenha uma estrutura que eu possa proteger, isso eu tô te perguntando. Sim. Do que exatamente como acontece hoje. Você não vai frear que as pessoas visitem aquele local, só que hoje visita... Elas vão visitar de forma torta. E todo tipo de gente visita, né? Preciso dizer que não é só a gente que está indo para fazer turismo que visita aquele espaço. E uma comunidade que mora ao redor daquele espaço ali também tem que conviver com isso. O que acontece, Vitor? Em relação ao Pai Vitório, por exemplo, a gente conhece porque a gente vai e frequenta o Pai Vitório. Então, tudo o que está sendo feito no Pai Vitório não está tirando vegetação. Aquilo é pedregoso. Aquilo não tem vegetação. A parte de cima do deck não tem vegetação. Só que as últimas várias vezes que eu fui lá, estava abandonado, estava inseguro.
Eu tive Porque um- o pessoal Segurança. tá indo, a galera tava indo pra usar drogas. Uhum. Então a gente tá revitalizando um local que é procuradíssimo, que é lindo, não E tá afetando que nada. Precisa colocou a presença. Rasa na rota do turismo, que até então a Rasa não era vista como um espaço turístico de Búzios. Né? Que precisa de Exatamente. presença, porque eu sempre trago a mesma conversa. Não adianta a gente ficar falando. A gente lembra dos feminicídios nas trilhas, do José Gonçalves. Ali tá, é um lugar que não tem segurança. Então você precisa dali, exatamente como o Pai Vitório. Uhum. Precisa de ter um apoio da guarda, precisa de ter um controle de quem entra e quem sai. Porque não adianta a gente ficar só falando do final do que aconteceu, sabe? Ah, foi assassinado, porque. Vamos voltar Exato. para trás? Exato. Pra gente não ter isso. Que, aliás, é um tema que a gente precisa trazer aqui. Que só o mês passado foram 3 julgamentos de feminicídio na Búzios, cidade. né? Sim. Então, a gente tem que pensar sobre isso. A gente não pode deixar as trilhas abandonadas. Porque elas são um atrativo, as pessoas Sim. vão. Acho que, claro, Sim. todo mundo quer fazer esses Então, caminhos aí. inclusive, você tem um grupo que faz trilha Sim, em grupo, que sim. é bacana, você visita os lugares, tá junto. Porque senão a gente vai ter problema. Olha, a quantidade, principalmente de mulheres, que no grupo falam assim, cara, que bom, olha, quando vai ser a próxima trilha? Eu fiquei pensando, caramba, um negócio tão simples, um negócio tão... Mas a Não vou verdade, sozinha. elas não podem ir sozinhas. Uhum. A verdade é que elas não podem. A gente até discutiu isso uma vez, né? Uhum. Assim, peraí, ô, Felipe, você tá falando que, poxa, você tá aconselhando as pessoas, não, as mulheres, principalmente as mulheres, não irem sozinhas, mas, pô, sim, a questão toda é, a gente não tá na cabeça do outro, Exatamente. sabe? Então, assim, eu aconselho sempre, não vá, a mulher não tem que ir sozinha pra trilha, não é porque ela não tem, ela tem o direito, mas olha só o que o mundo é. Mas no momento não tá podendo. Não é, Pois é, não é verdade. aconselhável, essa, porque, né? assim, a gente não vai. Eu não vou nem com o Vitor. Sim, Acho que tem que ser um grupo maior. eu também acho, eu Tem que ser também um grupo defendo maior. isso. Porque, Eu por também exemplo, defendo Infelizmente, isso. infelizmente tem que ser um grupo maior. Eu defendo isso. Eu fiz uma trilha, tava eu e Cacau. 2 homens, né? Beleza. A gente. Cacau Trilheiro. Tal. No meio da trilha a gente encontra um casal. Cara, eu, particularmente, eu também não vou com minha esposa, por exemplo, pra uma Uhum. trilha erma, assim, um negócio longe, distante. A gente já viu muita história no mundo. Uhum. Então, assim, vá com um grupo, vá com uma coisa. Ah, se for uma trilha, aí sim, aí é o que eu falo. Você pode ir no Pai Vitório, você tem ali um posto da guarda, Uhum. você tem um monitoramento, você tem tudo. Beleza, cara. Sabe? A gente teve crimes, coisas terríveis que aconteceram numa corrida que aconteceu aqui no centro da Sim. cidade. Uhum. E aconteceu uma situação terrível e eu, particularmente, não sei qual foi o desfecho daquilo. Então, assim, a Ponta do Pai Vitório, as últimas vezes que eu tive lá, estava pessimamente frequentada, Uhum. abandonada. E aí entra o grupo que acha, tipo assim, eles acham que estão defendendo Búzios de Búzios mesmo, né? A gente tá aqui para defender a cidade dela mesma. Você acha que, assim, você já falou que acha que tem uma questão de poder por trás, mas você não acha que também é um pouco de ingenuidade? É uma coisa quase naif das pessoas. Estou defendendo. Eu acho que tem algumas pessoas que realmente estão ali porque acreditam que estão fazendo alguma coisa, mas tem outras que estão puxando para outra coisa. Não, eu Acho que acho. sempre tem alguém que acaba sendo manipulado também. Eu acho que tem alguém manipulado. Mas eu acho que quem tá ali manipulando. Tá não- fazendo de forma consciente. Tá. E tá fazendo por questão. É que eu falo, de poder. Porque, por exemplo, tem gente que milita que foi contra, por exemplo, como se diz? O manilhamento do valão das Sembraças. Sim. A galera do meio ambiente contra o manilhamento do valão das Sembraças. É melhor que ficasse aberto. Esse aí é impressionante. Eu- É Que impressionante. as Como? pessoas continuassem. É Porque impression- nunca é- caminhou do é- lado do valão. Nunca morreu. Imagina Com carro morar de passando frente aqui. para aquele valão. É Eu- impressionante. eu- Ou você ouvi- pulando o valão, você é atropelado. Eu É, ouvi impressionante. depoimento, tipo assim, não, mas eles estão acostumados com isso. Ah, não. É Não claro. acredito. Então, assim, cara, é uma Não, eu não pauta. duvido, eu não duvido. É uma pauta Eu não duvido. que é elitista e excludente. É. Sabe? Então, assim, eu vejo hoje com muita desconfiança esse movimento. Uhum. É um movimento elitista, é um movimento excludente, porque são pessoas que não vivem a realidade, não dependem. Não, aí tem outro detalhe: além de não depender, não geram nada. Não geram um emprego para a cidade. Então, assim, eu olho com muita desconfiança. E esse negócio começou com a Lagoa de Jeribá, porque eu fui ao INEA procurar saber sobre o financiamento. Eles vieram como lobos para cima de mim.
Vieram com tudo que eles tinham pra cima de mim, me questionando. Usaram até ex-artista da Globo pra me questionar por que eu fui no INEA. Eu falei, meu filho, na sua casa? Perguntar sobre licenciamento? Eu tinha que ir no INEA, no mínimo. Não na sua casa. E daí eu olhei já atravessado. É um grupo que pra mim não inspira nenhum tipo de credibilidade. Eles querem sim esse poder, eles querem ter essa preeminência de poder falar, vão pra urna, eles não têm coragem disso. Então eles se infiltram, usam a justiça, e eu penso, cá para os meus botões, que até o MP já olha com um pouco de desconfiança essa atitude, toda esse movimento deles, porque assim, cara, é demais, É porque sabe? senão também, a gente discutiu isso também, né? A gente está discutindo coisas iguais em outros lugares. De que o papel da justiça é aquilo. Bom, eu vou parar porque é melhor eu parar do que continuar uma coisa que eu não sei se tá Sim, bom. sim, Então, mas assim, eu também já percebo que existe um cuidado maior de sim, olhar, porque talvez tinha momentos que assim, o procurador nem ia olhar o que estava acontecendo já. E você tem Sim. que ter muita credibilidade pro cara paralisar uma obra só com um sim. documento e tal. E a gente tem um orgulho porque tem várias coisas aí que as matérias da prensa ajudaram Serve vários processos vários desses são processos, matérias da apreensão anexadas como parte do processo parte do processo. Mas de pra coisas coisas, legais, né? de coisas É. que eram sérias mesmo. O que você encontrou lá no Pai Vitória? Quando chegou lá, o que você viu? Não, teve uma manifestação, né? E tem uma imagem que eu salvei que me chamou muita atenção. Eu vi... Você estava lá durante a manifestação? Não, não só tava. depois? Eu vi uma imagem que me chamou muita atenção. Uma imagem de um grupo de manifestantes. Não tinha um pescador, Uhum. não tinha um quilombola, não tinha sequer um nativo. Tinha europeu, americano, mas não tinha essa população tradicional. E muito menos a população dali. É isso, exatamente. É. Porque quando eles buscam, tem que se ouvir a comunidade tradicional, então vamos ouvir os quilombolas, vamos ouvir os pescadores. Não tinha ninguém lá. Uhum. Então isso já me causa uma desconfiança. No outro dia eu fui lá. Não, estão destruindo, estão não sei o que lá. Eu fui lá ver se estão destruindo. Estão cimentando a ponta do Pai Vitória. Eu fui lá ver se estão cimentando. Porque o mesmo argumento eles usaram contra mim na Lagoa de Jeribá. Uhum. Então, assim, eles atiraram em mim. Teve até uma advogada que veio falar comigo e disse, cara, vocês não me perguntaram nada. Vocês atiraram em mim pra me matar. Pra matar a reputação. Vocês não têm essa... Então, assim, vocês estão agindo dessa forma, eu não olho mais com vocês com um olhar de como se diz, de boa fé. Não há um diálogo. Não, não olho com vocês com olhar de boa fé. Então, vocês são dessa forma. Vocês não perguntam, vocês atacam. E vocês acham que vocês são os paladinos da defesa aqui do meio ambiente. Então, no outro dia, eu fui lá. Eu fui lá porque eu não tenho medo de enfrentamento com esse grupo. Eu não tenho medo de enfrentamento com esse grupo. Eu acho até que eles mais prejudicam a cidade, porque eles não geram nada para a cidade, só atrasam a cidade. E aí eu vou pegar esse processo de 20 anos para cá, Via Azul, escada, valão da Sem-Braças, Lagoa de Jeribá, que eu pessoalmente enfrentei eles ali, e eu sei das conversas dele nos grupos. Então, assim, eles são covardes. Eles são covardes. A gente sabe porque a gente também recebe umas covardias. Sabe, eles são covardes. Eles são covardes. Então tem que ter muito cuidado com esse grupo. Então, assim, eu fui no outro dia lá ver se era aquilo mesmo. E não tinha nada. Tem uma trilha, que já era um local... A trilha já tava lá. Já tava lá. A gente conhece, a gente já fez, sabe que a trilha já tinha uma trilha lá. Lá em cima tem aqueles pilares que vai o deck em cima. Aquilo ali é pedra. Aquilo ali é um solo pedregoso. Uhum. Eu Não conheço nasce nada porque nos últimos anos, todo ano, a gente faz 2, 3 trilhas lá e leva o pessoal. A forma de sustentar era uma sapata de concreto ali, naquele terreno que ele é... Porque também você não vai fazer um deck, aí vai fazer um deck sem sapato, o deck cai. Se fosse um outro tipo de terreno, até poderia dar, mas aquele terreno ali não. não dá. Você não vai fazer uma coisa pra depois falar pra você, a prefeitura fez isso, olha aí o que a prefeitura se fez. Se fosse um acidente, alguém morresse lá, aquilo caísse, desmoronasse. E aí teve um quilombola que falou uma coisa interessante. Por cima é madeira. Por cima é madeira. Uhum. Teve um quilombola que falou uma coisa pra mim interessante. Pô, vai fazer o quê? Usar óleo de baleia? Ele falou isso pra mim. Vamos colocar o que lá? Não vai colocar cimento não? Ou concreto não? Vai colocar óleo de baleia?
Então, assim, são coisas que, pô, cara, vamos preservar a cidade? Vamos. Só que a gente tem que preservar é cuidar. Não é paralisar a cidade. É você pegar e cuidar. Vamos cuidar da Lagoa de Jeribá? Pra gente cuidar da Lagoa de Jeribá, a gente tem que entrar com uma intervenção. Tem que mexer nela. Revitalizar a Lagoa de Jeribá, mexer, fazer o esgoto, tirar o esgoto. Ponta do Pai Vitório, a mesmíssima UBS de Jeribá coisa. também. A UBS de Jeribá. Teve uma audiência pública com as pessoas contra uma UBS. Exatamente. Usando um termo Muito UBS. bem Usando um colocado. termo antigo, assim, contra um posto de saúde. Exatamente, É. exatamente. Aquilo ali me assustou. Aquilo Eu ali vou foi um anotar- divisor de águas pra mim. divisor de águas pra Vou, mim também. vou anotar pra não esquecer. Essa eu vou anotar pra Essa não aí depois eu esquecer. te passo meu Pix. Essa daí eu vou anotar pra não esquecer. É Mas é verdade. porque isso me afetou muito, porque é o que você fala sobre você viver a Não, cidade. porque era nosso UBS. Era a nossa. A gente Era nosso mora. bairro, a que a gente gente mora precisava no ter aquela Alport da Barra. UBS, como qualquer... Então a gente tinha que ir pra policlínica, que atendia todo mundo, e a gente, Manguinhos. Manguinhos não e Jeribá não tinha tinham UBS. UBS. Então É. quando a gente ouviu, vai sair o OBS, nossa. Mas sabe o que me parece? E Aí entra... olha, e vou falar, porque a gente utiliza. Então, era É isso. uma OBS. É. Não, o que eu falei é justamente isso. Ótima. Me parece sempre coisa de quem não usa o sistema público, não precisa do sistema público, não Ótima sabe dentro como é do difícil que o SUS pode você não ser. ter o OBS do seu bairro. Agora, Vitor, deixa É. eu inverter os papéis aqui. Vamos lá. Você acha que esse pessoal usa os serviços públicos da cidade? Não usa. Então, Não usa. entendeu? Eles não usam os Mas já serviços deve públicos dizer da que cidade. usa porque não usa. Se a gente pudesse aqui, por exemplo, descrever... Não sabe nem, a maioria, não vou dizer todos, né? Mas a maioria não sabe nem o que é saúde básica, a diferença entre uma coisa e não outra. sabe. Né? E reclama de muita coisa errada no hospital justamente por isso. Fala, o hospital não é pra isso que você tá querendo. Chega. Não, então você reclama que a UBS, a policlínica não atendeu uma emergência, Não porque não entendem atende. como é que funciona o sistema Eles o não SUS. usam Não entendem como o serviços- SUS funciona. Eles não usam saúde, eles não usam a educação, eles não usam os serviços públicos, né? E assim, eu não sei nem... Parte deles não tem nem renda que depende direto da cidade. Tem gente que já tem renda própria, tem alguns que são concursados, funcionários públicos. Então, assim, estão ali, vamos fazer o jogo do contra. E isso dá esse status de moralidade. Eu sou contra, eu fui contra, eu serei contra. O que me espantou é que quando nós começamos a acompanhar diretamente, nós estamos noticiando. Como notícia, a gente bota os dois lados da notícia, o que está acontecendo. Aqui o podcast é uma coisa diferente. Aqui a gente Não, pode conversar e falar. Mais E é livre. mais livre do que está sendo colocado. É que quando a gente viu os comentários de algumas postagens dessas que saem assim, a população da Rasa toda tá eufórica com a intervenção Eu lá. fiquei assustada na sua postagem. Porque eu não tenho o hábito de ler comentário. Não tenho, porque eu acho que não agrega nada. Sim. Eu faço o meu material, entrego e vou embora. Quem tá falando, não vi. Mas aí eu quis ver o que a população tava falando. E eu abri também no Buzz Notícia do Muchacho. Eu Sim. consumo Buzz Notícia. Beijo, Sim. Muchacho, adoro você. E quando eu comecei a ver, eu falei, as pessoas falam, nossa, que maravilha, que bom, que segurança. Eu falei, gente, tem alguma coisa errada. Isso aí. Tem alguma coisa Porque errada. essas pessoas usam aquele espaço e sabem que não tá seguro. Sabe Tem que- atores que não estão participando dessa discussão e que deveriam estar. Aí que a gente foi perguntar, e aí a gente foi falar com o pessoal quilombola mesmo, que inclusive se sentiu ultrajado no sentido de que eles não precisam de um representante para falar em nome deles. Na verdade, Porque eles tentaram fazer isso, tá? Pois Teve é. uma reunião e eles tentaram fazer isso. Uhum. Eles foram... Aí os próprios quilombolas... Não, né? peraí. Aqui vocês não falam, não. Quem fala somos nós. Uhum. Entendeu? E aí nós vamos falar de uma questão que é delicada, e eu nem sei se é meu lugar de fala, né? É a síndrome do branco salvador. Sim. Que ele tem que ir lá pra defender o cara porque ele é ignorante, Não, ele não sabe falar. dizer como aquele ignorante deve se comportar, como ele deve Sim. opinar Isso é sobre muito as perigoso. coisas que são dele. A entendeu? gente tem que ter muito cuidado, porque às vezes a gente tem boa intenção, mas a pessoa sabe. Mas eu, não, É perigoso. eu vou dizer pra você, eu não sei se isso é nem a síndrome do branco salvador. Porque eles não estão querendo salvar. Talvez não é. Eu vou dizer pra você, eles não Aham. estão querendo salvar. O que eles estão querendo fazer é dizer o seguinte, olha, não mexe. Isso não deve ser mexido. Quando eu ouço que eles defendem que as pessoas da Baía Formosa continuem chegando às suas casas Com o pé na numa mão. estrada de barro,
Eles não estão querendo salvar. Que não pô. tem acesso a nenhum ônibus, que o ônibus não passa lá. Que era o que a gente passava É. quando a estrada da Búzios de Cabo Frio não era Entendeu? asfaltada. A gente, aquelas pessoas, aquelas crianças caminham distâncias para poder chegar na Exatamente. escola, bicicleta. Quando eles são aquilo- contra a UBS, eles não estão querendo salvar. Quando eles são contra o manilhamento do valão de Sembraças, eles não estão querendo salvar. Estão querendo dizer o seguinte: vocês estão habituados a isso. A gente fica aqui. Por isso que eu digo que é um movimento excludente elitista. Uhum. Ninguém me convence do contrário. Porque é o seguinte, Vitor, você é atacado, foi o que aconteceu comigo. Eu fui atacado. Falei, pô, cara, por que eu tô sendo atacado? E aí eu tinha uma pessoa que eu conversava bem, inclusive que eu bloqueei. Uhum. Porque ela assim, você não me veio me perguntar. E que é uma liberdade. Pô, é lógico, eu bloqueei. Não há Eu necessidade. Não tem bloqueei. obrigação de ficar passando. Não, Não por há isso. necessidade. Ela ficou Claro. brava, foi falar com uma colega. Eu falei, sabe por que eu bloqueei? Porque eu conversava, tinha acesso, ela veio me atacando. Aí não Aí eu falei, legal. pô, ela é radical. E aí eu fui querer saber, por exemplo, por que eles se comportam desse jeito? Uhum. E aí eu fui buscando aqui, buscando ali, vendo aqui, vendo ali, pegando esse processo antigo. Por isso que eu falo. Alguns têm essa questão da reserva de poder, né? Uhum. Porque tá num conselho, por exemplo, que delibera Te dá um poder. 30 milhões. Como você não me perguntou? Ah, peraí. Eu vou deliberar pra você 30 milhões. 30 milhões de dinheiro público. Eles estão lá deliberando. É uma reserva de poder ou não é? É. O que eu penso é que assim, é só para fazer aqui E poder econômico uma também. parte, só para fazer um paralelo, não ficar para poder um peso a mais. A gente sabe que o que causou essa grande comoção foi um projeto, uma imagem feia isso a de gente um não pode projeto. A gente não deixar pode negar que foi. de A trazer. grande comoção foi aquela imagem que era realmente muito feia. Parecia que Qual? a imagem aqui do projeto, Do projeto. que na verdade era uma Do Do perspectiva. Pai Vitória. Pai Vitória. Também acho feio. Uma perspectiva em Eu 3D. também achei feio. Que na verdade parecia que Foi uma falha de realmente comunicação parecia que era que concreto. Sim, Parecia. sim. Agora, só que nós já entendemos que não é. É isso aí. Então, Aí, já Vitor. entendemos que não Aí, é. Vitor, eu penso que. Entendeu? Nós também, quando olhamos, inclusive, eu acho que nós fomos os primeiros a noticiar. Foi. Não foi? E eu coloquei a foto Colocamos do a projeto. noticiar e causamos, talvez até tenhamos acendido o fogo da celeuma em relação a isso. Provavelmente. Mas era horroroso. Sim. Mas tudo bem, todos nós fomos pra cima, fomos a fundo. A gente Não vai fazer é. o que a gente Não é faz. aquilo. Esse Não é o é. projeto. Foi um erro de comunicação É, de ter isso aí. deixado aquela imagem sair, que será por que aquela imagem Gente, foi mas daquele erro de jeito. comunicação acontece. Aí você pergunta pra comunicação, é isso mesmo? Não, não é. Que foi o que eu Não, perguntei e pra busca as Roseli, informações. muito direto. Eu falei, Roseli, você é uma secretária inacessível? Não. Felipe, você é um vereador inacessível que não pode ajudar um grupo a ter acesso ao projeto real? Mas não é isso. Alguém procurou vocês? Mas não é isso. Não é isso. Aí eu vou dizer pra você o seguinte: esse grupo não quer isso. Esse não, grupo. não quer resposta. Não, ele não quer resposta. Olha só, se você for prestar atenção nos vários comentários, Uhum. isso aí era pra ficar do jeito que tava. Eu vi vários desses comentários. Mas o jeito que tava, a gente sabe que onde não tem presença, o jeito que tava vai ser Exato. invasão. Daqui a pouco O vai jeito ter que casa tava é lá em cima, abandonado. abandonado. Porque uma domínio do coisa. tráfico de drogas. Uma coisa é você tirar uma foto da natureza sem o ser humano. E, e volta pra sua casa. E quem mora ali do lado? Outra coisa é você tirar uma foto da natureza frequentada por ser humano. O cara deixa lixo, nem todo mundo tem consciência ecológica, ambiental. Deixa lixo, vai lá, faz fogueira. Uhum. Cara, nós indicamos carambas. A gente indicou lá a presença da guarda Uhum. ambiental. Porque tinha gente Se que ia você pra lá deixar um fazer papelzinho, isso. é Lá vai multa. ter uma... Lembrei da palavra. Base da guarda ambiental. Uhum. Pra quê? Que está sendo feito numa construção que foi uma invasão, que estava Isso aí. abandonada. Já tava lá sendo abandonada. utilizada. E já estava sendo utilizado pelo tráfico de drogas. Isso. Cobrando, inclusive, passagem para atravessar Entendeu? o espaço. Porque Então, assim, é isso que ia acontecer daqui a pouco. Não, Já estava acontecendo. Já tava acontecendo. olha, acontecendo. as últimas E não vezes... é novidade, a gente já sabia disso. As últimas vezes que eu tive no Pai Vitório, as últimas vezes, assim, a gente notou o pessoal lá fazendo uso de drogas e uma coisa assim, horrível, sabe? Então, assim, não foi não é ninguém bem que me isso. falou. Eu vou lá, eu frequento. E de dia ou à noite? De dia. De Imagina dia. à noite. À noite. Tu tá entendendo? À noite quem tá lá tá pagando pra ver. Pois Tô falando é. de dia. De dia. Então, assim, o que eu percebo, Vitor, é que tipo aquela coisa assim, não tem que mexer, sabe? Tem que deixar do jeito que tá. E você acha que a obra vai sair? Vai ficar pronta? Vai ser... Olha, eu acho que paralisar essa obra a tipo os 45 do segundo tempo, né?
e não dar continuidade a ela, é um prejuízo, como a Lagoa de Jeribá. Eu sempre falo, obra parada é prejuízo para todo mundo. Com certeza. É o erário público. Então, essa obra, por exemplo, ela foi paralisada, vai ter uma audiência pública no dia 27, né? Para ouvir a E população. vai ser lá na Praça dos Pescadores. Vai ser lá na Praça dos Pescadores. Para ouvir Com a a população comunidade. dali, com a Fica ali, quem comunidade. não conhece, fica ali na Praia Gorda. Isso. Então, assim, é o que a lei diz. Beleza. Vamos fazer. Vamos fazer o que a lei diz. Vamos fazer o que a lei diz. E vamos cuidar. Agora, vamos voltar a essa linha de preservação? Preservação é cuidar. Uhum. Hoje o que acontece é abandono. As pessoas estão confundindo preservar com não tocar, não mexer e deixar abandonado. Então eu E penso... planta não nasce sozinha, né? Exato, né? E assim, as pessoas não vão deixar de ir lá, não vão deixar de fotografar. Não, Tem uma outra coisa também interessante. Nem de Aquela, suprimir vegetação. aquela imagem que todo mundo vai lá na Ponta do Pai Vitório buscar, aquela foto linda, aquilo vai ficar intacto, gente. Uhum. Aquilo não vai ser mexido em nada. Não Tá vai- falando de uma parte de cima. Uhum. Que já É? existia, inclusive, passagem. A Sim, estrada ali, né? e não tem nada, é pedra. E a descida que era feita por pneus, porque eu já desci lá, agora a gente entendeu, já vi fotos que estão uma parte pedra alocada sobre sobre a terra e também aqueles dormentes de Dormentes, madeira que também estão exato. colocados ali, que eu já desci ali, eram os pneus que estavam ali, que estava tudo deteriorando, inclusive derrubando o solo, e Mas deteriorando. para fazer um contraponto aqui, que também é o nosso papel, você acha que, de alguma forma, também acontece isso por conta de atropelo do processo também? Sim, eu penso que sim. Que talvez não. Porque também eu penso que quando você vai fazer alguma coisa, eu vou dialogar com todo cara, vou ter que enfrentar esse pessoal. Mas tem que tratar, né? Tem que fazer. Tem Eu que só- fa- eu só Então, penso esse o seguinte. atropelo também, às vezes, cria esses problemas. Porque você atropela o processo de conversa, porque se de repente tivesse conversado com os quilombolas, com mais organização, fizesse uma comunicação eficiente, né? Sim. Conversasse, faz uma coletiva de imprensa, nem sei se dá para fazer uma coletiva de imprensa em Búzios. Conta, explica, mostra o projeto, diz, olha, não vamos suprimir, não vamos... Talvez ali isso também precise ser revisto. Eu só Sim. acho que eu não sei se o poder público, o executivo, tem que ficar pedindo para fazer tudo. Eu acho que não, senão a gente não tem porque Mas elegendo. naquele Mas poderia caso... comunicar, Mas explicar ali, e expressar como ia apresentar Pra o tudo projeto não, correto, né? mas- O desenho certo. Quando você tem comunidade tradicional, a lei geralmente respeita, você tem que conversar e a lei respeita a posição dessas comunidades. Uhum. Então E é bom. nesse caso específico, estão adorando a ideia. Isso, eu acho ótimo que se converse. A questão toda, aí entra naquilo que você falou, né? Não, eu vou lá. Você vai lá. Mas você participe em que parte, né? Exato, sabe? Porque ele tá acontecendo alguma coisa muito injusta contra essa comunidade, Uhum. mas você não vê essa população, ou melhor dizendo, você não vê esse grupo fazendo isso. Você não vê esse grupo, por exemplo, buscando justiça pelos mais pobres da cidade. E em zonas bastante complicadas, Vila Verde. Você não vê. Você não vê. Então, assim, caramba, pô, a função é só paralisar, é só ter essa reserva de poder, é só isso a função desse A grupo. comunidade local também está enxergando, além de tudo, uma forma de ter um retorno econômico para a comunidade também, porque ele vai poder ter guias de turismo, tem, pode formar, né? né? E aí, sabe o que Pessoas acontece também? formadas. Esse mesmo pessoal sai daqui para ir para outros países, outros continentes, chegar lá e ter essa experiência de acessar um ponto todo urbanizado, mas aqui eles querem que continue numa situação deplorável. Eu não consigo entender isso, cara. Sabe, eu defendo há 20 anos que a gente tem que preservar, mas também tem que entrar com cuidado. Olha, vamos preservar a praia, mas vamos tornar o acesso à praia um acesso digno de quem vai visitar a praia, da gente e do turista. Eu pensei muito quando a gente estava conversando semana passada sobre essas questões. Eu lembrei muito da escada da Zeda. A escada da Zeda foi Foi confusão. Eu vou mentir pra você que até eu fiquei pensando, pô, vão estragar a minha Zeda. Porque essa cabeça que a gente tem, né? É porque a gente lembrava É a daquela minha trilha que você infância. descia se agarrando Só ali que, pra chegar cara, lá embaixo. Quantos estabacos, e vou falar estabaco, que você tomou naquela descida Sim. aí? A gente criança, E de grupos que não adolescente. conseguiam acessar, né? Exato, exatamente. Exato. E aí, Ah. aí hoje você chega lá, você consegue descer
com tranquilidade. Isso. Você, É instagramável. As muito- pessoas vão. aquela As pessoas vão hoje as pessoas não vão nem escada. na praia, vão na escada Na e escada. voltam. E é lindo. Sabe? E é lindo. Então, assim, lindo. Mobilidade, né? tem banheiro. A gente sabe que tem questões, tem problema. Tem um banheiro. Onde se ia no banheiro na Zeda? E se ia no banheiro bem rústico. Pois Né? Mas justamente, né? Exato. Entendeu? Então você tem que olhar essas questões com mais cuidado, com delicadeza, porque a gente anda pra frente. Ó, o Exatamente. tempo é sempre nosso Muito carrasco, a gente já tá, na verdade, estourando o tempo, mas a gente pode falar um Ótimo. pouco mais algumas coisas. O que ficou faltar perguntar de política? Acabou ficando aqui no pai. Fala muito sobre porque o sobre assunto- a pós-verdade, né? Sobre É, a sociedade líquida. a gente- E depois entramos É verdade, é Tô verdade. com pai medo do próximo assunto. É verdade, é verdade. entramos no Pai Vitória, mas tinha mais algumas coisas de política aí que era a gente, né? pra Então, falar, hoje Câmara. eu quero deixar aqui uma notícia fresca, que hoje nós aprovamos uma lei de minha autoria, que é uma lei de política de prevenção e... Ai, rapaz, calma aí, deixa eu pegar minha colinha aqui. A política de prevenção de primeiros socorros, né? A gente fez uma lei que pega a Secretaria de Educação e a Secretaria de Saúde e cria uma política pública de prevenção e também qualificação em primeiros socorros. Por que isso é importante? Ultimamente eu tenho visto muitos vídeos de engasgo na internet. E eu me coloquei no lugar. Falei, cara, se alguém engasgar perto de mim, o que eu faço? Eu tenho muita preocupação de não saber salvar. E agora tem... De não ser salvo, né? Exatamente. Porque você, inclusive, pode fazer Aham. em Você você, mesmo, né? né? Você mesmo aplicar a manobra de Heimlich, a manobra do desengasgo, né? É um nome lá. É um nome todo- Mas os parâmetros mudaram. Os parâmetros mudaram, porque quando era bebezinho você tinha que fazer não sei o que lá. É. Agora os parâmetros mudaram. Então tem um novo parâmetro para ser aplicado. E aí, como eu fui muito afetado por esses vídeos que me chegaram, eu falei, cara, o que eu faço? Então, assim, o legal dessa iniciativa nossa, dessa política de primeiros socorros e prevenção, é porque a escola se torna um instrumento de um saber prático. Uhum. Né? Eu gosto muito daqueles vídeos da escola da China, que eles ensinam um monte de coisa que os nossos pais nos Mas é ensinaram. verdade, É eu verdade. concordo com você. Sabe? Você tá criando um ser humano. Precisamos de ensinos práticos, né, pra Prático, escola, claro. né? Então hoje a gente aprovou com o voto de todos os vereadores. Eu agradeci os vereadores, quero agradecer de novo. E esse é um ensino prático que chega na família. Então a criança aprende na escola e leva para a família. É assim que se faz, é assim que se faz. E isso lastra, né? Então você fica com uma sociedade bem informada e salva vidas. Isso de levar as coisas pra escola funciona, né, Felipe? Porque você é autor daquela lei da história local e nossos filhos sabem a história local de Búzios porque tem aula porque estudam em colégio público, para começar, e nesses colégios públicos de Búzios eles têm aula de história local, que é justamente essa Vale questão. reforçar que são 3 buzianos raiz, hein? Se você fala uma coisa errada, Eles gostam eles muito. corrigem. Isso Gente, aí. eu passo em frente ao hospital, nasci aqui. É isso aí, Então, é isso assim, aí. nós não somos buzianos, né, assim, de nascença, mas os 3 nasceram aqui. É. Então, a gente tem dentro de casa uma coisa que a gente via fora, né? Esse amor pela cidade, e a gente tem isso. Eu tenho, Cidade é assim. eu tenho assim eu tenho um orgulho muito grande de dizer, eu falo isso, né? Eu fui o criador do maior programa de inclusão cultural de Búzios. Todo mundo fala assim, por quê? Eu tento explicar. Eu fui o criador da lei do Viajar é Preciso. Uhum. Muito boa. O Viajar é Preciso levou já cerca de 30 mil estudantes para viajar, para conhecer novas culturas, para ter experiências científicas, pedagógicas, turísticas. Você não tem na cidade nada que se compare a esse programa da educação, cujo autor da lei fui eu. Então, assim, quando você fala que a escola é um condutor, né, de conhecimento, de tudo, cara, eu fico muito orgulhoso de saber porque quando a gente vai lá na raiz na educação, eu tenho um depoimento de uma professora que ela fala assim, cara, esse programa mudou a minha vida. Ela é professora hoje. Ela fala assim, eu só tinha saído da minha casa quando era criança, de Campos, para vir para Búzios. Nunca tinha nem voltado em Campos. Eu nunca tinha viajado. A primeira viagem que eu fiz pro Rio de Janeiro foi no programa do Viajar é Preciso. Cara, e ela me falou isso, eu tava fora da política. Eu tava nesse intervalo de 8 anos fora.
assim, então, Felipe, vocês fazem, os políticos fazem muitas coisas importantes que vocês não sabem aonde chega. E eu falei, puxa vida, fiquei muito orgulhoso porque parece uma coisa muito simples pra gente que tem acesso, que você pode sair daqui e ali, Claro. você que conhece. Mas tem gente em Búzios, tem adolescente de 17, 16 anos que não conhece João Fernandes. Pô. Uhum. Eu ia falar isso. É verdade. Isso é uma coisa muito Não conhece a Rua das Pedras. Não conhece a Rua das Pedras. Não conhece. Então hoje a gente aprovou lá mais uma lei, que é essa da prevenção, né, e de primeiros socorros. E também aprovamos algumas leis e Ela foi aprovada, vai ser sancionada pelo prefeito. A gente vai começar a ser, assim, talvez, o próximo ano. aplicada nas escolas. Aplicada nas escolas. O ano já tá no final. Inclusive, uma audiência 27 de novembro. Que data difícil, né? É isso aí. Felipe, é sempre muito bom conversar com você. O programa rende, vai ser duro fazer esses cortes. Vai voltar a chamar o dele outras vezes pra falar um pouco mais também. Mas vai ser duro fazer esses cortes aí, porque vou cortar o programa inteiro, né? Porque a gente falou de tudo. É bom. Eu que agradeço pelo convite, né? A gente fica à disposição. Eu acho que esse canal é importante pra gente poder falar com a população, né? A gente sempre coloca na rede, mas quando você tem um canal também, igual o de vocês, que reverbera, tal, que chama a atenção, isso é importante. Eu agradeço a oportunidade da gente poder estar falando aqui, né? Sem corte. Sem corte. Não corte. Vai na íntegra. Vai na íntegra. É bom lembrar que a gente está aqui no estúdio da Búzios Digital, né? Exatamente, o nosso amigo. Nossa parceria aqui da Prensa de Babel com a Búzios Digital. Para você que quer ter um podcast também, você pode locar esse espaço aqui e fazer o seu programa também. Eu tenho muitas boas ideias. Eu queria fazer vários programas. Eu não consigo encontrar uma amiga que queira vir aqui sentar comigo pra falar de futebol, por exemplo. Futebol, política e... Porque eu gosto de futebol, Religião. eu faço futebol. Eu tenho que pensar, será que eu digo? Já era, eu falo. A minha ideia é essa, política, religião e futebol. Porque pra falar de coisa também que não é polêmica, aí a gente fica em casa, né? Poxa. Bom, então é isso, chegamos até o final. Vou pedir para você seguir a gente lá no Instagram, @Prensa de Babel, assinar o nosso canal, que é novo, Prensa Podcast, bota o sininho, aquelas coisas todas lá que eu não sei fazer, que eu não sou YouTube. Fica avisando o tempo inteiro ali. Fica avisando. Faz um monte de barulhinho. E na próxima, se você também gosta da gente, também se não gosta da gente, mas gosta do nosso alcance, vem patrocinar o nosso programa. A gente está sempre aberto aqui. Tá precisando de patrocinadores. Tá precisando de patrocinador. Quer um assunto bom igual esse aqui? Vem patrocinar a gente. Tchau, até a próxima. Um abraço.